Oi amiga, amiga tá boa, amiga também tá boa. E o tema do nosso vídeo de hoje é como você vai fazer para ajudar o teu marido a ser um homem provedor. Se teu marido não é aquele homem provedor, sabe, que paga as contas, que paga ali teus filhos, tua unha, essas coisinhas que a mulher que a gente ama, amiga, aqui vai algumas dicas de milhões e espero do fundo do meu coração que eu possa ter ajudado vocês. Porque no início do meu relacionamento, o meu marido ele não era o homem provedor, porque ele ganhava pouco. O valor que o Matheus ganhava dava para pagar só aluguel, e aí eu trabalhava também com o meu valor do meu dinheiro, a gente comia. Então ele trabalhava pro aluguel e eu trabalhava pro supermercado. E posso ser bem sincera para vocês, a gente frequentava igreja, a gente orava, a gente tava tudo no caminho certinho de Deus, só que nada tava dando certo na nossa vida. A gente conquistava um veículo, por exemplo, acontecia alguma coisa e bom, a gente ia lá e perdia esse veículo. E assim foi por 4 anos do nosso relacionamento. Então foi aonde a gente decidiu mudar. Então, amiga, antes de você querer ser ter um homem provedor, que o seu marido seja um homem provedor, você tem que analisar os fatos. Aonde vocês moram, tem pessoas que sugam a energia de vocês? Exemplo, sogra, sabe? Aquela sogra que fala mal de você, que não gosta de você. Ah, eu moro no quintal da minha sogra, amiga, então saia daí. Você não vai prosperar junto com o teu marido enquanto você estiver aí no quintal dessa mulher, que tudo que você faz, que tudo que você deixa de fazer, ela tá ali, ó, olhando, observando, falando de você pros parentes inteiros, sabe, amiga? Então, saia do terreno da tua sogra. Primeira coisa, se você mora, eu não moro no terreno da minha sogra, mas eu moro próximo à minha irmã. Enfim, amiga, não interessa onde você mora, perto de quem você mora. Você tem que estar muito atenta aos sinais, tá? Porque os sinais existem e a gente tem que ficar aqui, ó, com o olho aberto. Gente, eu acabei de sair fiz fazer manutenção dos meus cílios, e aí Deus tocou forte no meu coração pra mim falar essas coisas pra você. Eu não tenho roteiro, tá? Eu não trabalho com roteiro, com nada. Eu simplesmente ligo aqui a câmera e falo: Deus, me usa, Senhor, que através da minha boca saia aquilo que você quer que a outra pessoa que tá aí do outro lado ouça. Então, pode ter certeza, minha amiga, que o que eu vou falar aqui agora pra você pode ser a resposta que você tanto procura, que você tanto precisa, tá? Então, saia de ambientes que são tóxicos. A gente tava lá numa cidade, em Balneário Camboriú, né? Vou falar que a gente morava em Balneário Camboriú, e tudo lá pra nós foi muito difícil, sabe? Aluguel caro, mercado caro. E aí não conseguia prosperar de jeito nenhum, e aquilo começou a nos incomodar, Deus começou a nos incomodar, e do dia pra noite a gente decidiu pela segunda vez mudar de cidade, porque a gente morava no Paraná, eu e o Matheus se conhecemos 2 meses juntos, já se mudamos para Balneário Camboriú, mudamos de estado e de cidade, ficamos lá por 3 anos, vimos que lá não era um lugar para nós, se mudamos para onde a gente está hoje, para Jaraguá do Sul. E quando a gente chegou aqui em Jaraguá do Sul, a gente não conhecia nada, não conhecia ninguém, alugamos um apartamento apenas pelo site ali da mobiliária, entramos, olhamos, liguei, fechamos, né, o contrato tudo certinho, botamos o Cauê, naquela época não tinha o Pietro, botamos o Cauê, nossas coisas dentro do caminhãozinho e viemos. Não tinha móveis, a gente só veio com uma geladeirinha velha, 2 colchão, um de casal e um de solteiro, e um sonho. Era só isso que a gente tinha. E uma máquina de lavar bem velhinha também. Era isso que a gente tinha. A gente tinha muita fé em Deus e muita força de vontade que a nossa vida ia melhorar. A gente veio embora em março. Em maio eu descobri que eu tava grávida do Pietro. Muito rápido, né? 2 meses a gente estando numa cidade onde a gente não conhecia nada, nem ninguém, só viemos com uma motinho. E aí o Matheus, ele saiu da empresa que ele tava em Balneário, que ele ficou nessa empresa uns 2 anos e pouquinho, e com o acerto dele dessa empresa, a gente comprou uma motinho, era uma 150. Na época, acho que a gente pagou 3 mil, 4 mil nessa moto, foi, sabe, esse valorzinho. Pegamos essa motinho e viemos embora. E a gente só tinha então essa motinho pra construir a nossa liberdade, né, gente? Quando eu falo liberdade, é liberdade de tempo, liberdade de ter um relacionamento também melhor. Eu e o Matheus, a gente vivia em conflitos e a gente não entendia, porque a gente vivia na igreja. A gente achava que sabia orar, a gente achava que sabia o que era igreja, mas na verdade tem muitas pessoas que elas vão à igreja, mas elas não são a igreja. Então tem essa diferença, sabe? E a gente só ia pra igreja, a gente não era a igreja. E foi onde eu engravidei
E eu tinha acabado de alugar uma clínica de estética, uma salinha, né? Que eu ia começar a montar minha clínica, era na época de 2021, época finalzinha ali da pandemia, grávida, não podia trabalhar. Então, fechei essa salinha que eu tinha alugado, devolvi, né, chaves. E aí o Matheus olhou pra mim e falou: amor, fica em casa. Eu vou dar conta das contas e eu vou pagar tudo. Eu olhei pra cara dele na hora e pensei: meu Deus, esse menino tá doido. Ele não vai conseguir. Na hora que veio meu pensamento foi assim: ele não vai conseguir. E com esse pensamento dele não vai conseguir, também veio o meu pensamento de eu não posso ser bancada. Olha a mentalidade que eu tinha, né? Falava: não, gente, eu não posso deixar o meu marido se lascar, pagar todas as contas sozinho. Tadinho do meu marido, eu tenho que ajudar ele. Eu me sentia uma inútil, eu me sentia uma folgada por ficar em casa o dia todo enquanto ele ia trabalhar. E aí que é o pulo do gato. Foi aí onde a gente começou realmente a prosperar. Entramos num apartamento, amigas, vazio. Abri a porta do nosso quarto, só tinha um colchão dessa grossura aqui, ó, pra nós dois dormir no chão. Abri o quarto do meu filho, só tinha um colchãozinho, era um pouco melhor, né, do meu filho. E aí, daqui a pouco, começamos a prosperar, começamos a comprar os móveis da casa, a gente sentava no chão pra comer. Esse apartamento que a gente alugou, graças a Deus, a gente conseguiu alugar com a cozinha sob medida. Então, ela tinha ali a parte dos armários, da pia e do cooktop ali. A gente comprou um cooktop usadinho ali de segunda mão e metemos ali na cozinha. E com a nossa geladeirinha velha, então na cozinha tava meio que equipada, né? Agora o resto da casa não tinha um sofá pra sentar, não tinha uma TV. O meu notebook era a nossa TV e o colchão era nosso sofá. Então a gente tava literalmente num apartamento vazio e numa cidade onde a gente não conhecia nada nem ninguém. Só que a gente só tinha uma certeza, que se a gente não corresse atrás, ninguém ia correr atrás por nós. Pergunta pra mim se alguma vez eu liguei pra algum parente meu pedindo alguma coisa. Não, nunca liguei. Pergunta pro meu marido, pro Matheus, se algum dia ele ligou pra algum parente pedindo uns 100 reais emprestado. Não. A gente chegou com 70 reais na conta, 100 reais na conta, e eu lembro, a gente precisava de um chuveiro, porque nem chuveiro a gente não tinha. Então a gente pegou esses 100 reais, pagamos 70 reais no chuveiro, e o que sobrou, o Matheus colocou gasolina na moto, porque no outro dia, no mesmo dia ou no outro dia, não lembro, ele colocou gasolina na moto para ele trabalhar de motoboy, que ele já tinha conseguido numa pizzaria lá, para trabalhar de motoboy. E aí ele ganhou, não lembro se foi 120 ou 150 reais, e a gente ficou super feliz que a gente já chegou e ele já conseguiu, sabe, ter um dinheirinho pra gente ir no mercado comprar alguma coisa. Amigas, quem me vê hoje em dia nas minhas redes sociais, acho que pra mim foi tudo muito fácil, que foi tudo muito rápido, mas não. Eu e o Matheus, a gente sofreu muito, a gente não tinha rede de apoio de ninguém, a gente só tinha a fé mesmo em Deus que a gente ia conseguir mudar a nossa realidade. E depois que o meu marido começou a pagar todas as contas sozinho, a gente começou a melhorar a nossa vida financeira, sabe? E aí a gente podia, porque antes a gente não podia, tipo assim, do nada, qualquer dia do mês, e comer fora. Deus o livre se a gente fizesse isso, ia faltar pro mês todo, pra uma conta, pra outra coisa. Então ali a gente começou a ver que a gente já começou a comprar os móveis, comprei a mesa que eu queria, comprei um sofá que eu queria, compramos TV, e aí compramos um guarda-roupa pro meu filho. Esse guarda-roupa é maravilhoso, de MDF mesmo, o Cauê usa até hoje, é o mesmo guarda-roupa ainda, 4 anos já se passaram e ele tá com o mesmo, e o guarda-roupa é maravilhoso, assim. O mesmo guarda-roupa, aí começamos a imobiliar o quartinho do meu filho, né, deixar bonitinho. Aí depois, isso eu grávida, quando eu tava de 5 meses de gestação, aí a gente foi lá, comprou o berço, comprou a nossa cama, então eu dormi num colchão dessa grossura grávida, até os 5 meses de gestação do Pietro. E você acha que eu reclamava? Você acha que eu pedia ajuda pra alguém? Não. Eu orava, eu usava técnicas de lei da atração. Amiga, eu tenho uma mentoria, tá? Se você quer participar da minha mentoria, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o grupo para ser a minha mentorada. E ali foi onde eu aprendi o que era a lei da atração. Comecei a estudar. Porque, né, não fazia nada, ficava em casa o dia inteiro. Eu falei, bom, enquanto meu marido trabalha, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu nunca consegui ser uma esposa encostada, sabe? Que encosta no marido, se escora e fica. E que se lasque, vou ficar aqui vendo vídeo, vou ficar aqui... Não, amigas, eu sempre quis correr atrás de alguma forma. Comecei a gravar para as redes sociais, comecei a gravar pro TikTok, comecei a gravar pro Instagram. E aí comecei a estudar sobre a lei da atração. E aí fez um boom, assim, na minha cabeça. E aí comecei a manifestar. E quando eu tava de 7 meses de gravidez, a gente conseguiu comprar um carro à vista. Não era um carrão, tá, amigas? Era um Gol, na época. Era um Gol G3, acho que a gente pagou 12 ou 13 mil à vista.
Aí foi tudo com a lei da atração, assim, sabe? Parece que deu um boom na minha cabeça, a minha mentalidade mudou, porque tudo tá aqui, né? Tudo que você quiser, você pode alcançar. Basta você acreditar, confiar, entregar nas mãos de Deus e fazer técnicas de lei da atração, tá? Lei da atração perante a palavra de Deus, tá, amigas? Eu aprendi lei da atração na Bíblia, tá bom? Na Bíblia, lendo a Bíblia, eu falei, cara, o que é isso? Aí li a Bíblia, corria pro YouTube, aí aonde eu fui desenvolvendo uma mentalidade forte, comprei cursos, enfim, amigas, foi assim que eu comecei a estudar sobre lei da atração. Hoje faz 2021, 22, 23, 24, 25, faz quase 5 anos aí que eu estudo sobre a lei da atração, e até hoje eu estudo cada vez mais. Esse carro que eu tô aqui, ó, eu manifestei ele em 8 meses? 8 meses eu manifestei esse carro. E se você quer aprender também, amiga, como que faz esses babadinhos, é só entrar no meu grupo aqui, ó, e conversar comigo, e a gente faz uma mentoria, tá bom? Mentoria individual em videochamada. Você vai pegar um caderninho, uma caneta, e você vai tirar todas as suas dúvidas, eu vou responder, você vai anotar, vai começar a aplicar na sua vida, e você vai ver a sua vida ser transformada, tá bom, amiga? E aí o Matheus começou a pagar todas as contas sozinho. Aí com isso, o Matheus pagando todas as contas sozinho, a gente comprou carro. Aí a gente imobiliamos o apartamento todo, e aí eu comecei a usar técnica para ter um apartamento próprio, que naquela época era o meu sonho ter um apartamento próprio. Eu queria porque eu queria um apartamento próprio. E aí eu comecei a usar técnica para apartamento próprio. E 1 ano e meio depois, a gente pegou a chave do nosso apartamento próprio. Amigas. Então tudo isso foi por quê? Porque eu segui os princípios da Bíblia. E eu não ia pra igreja, tá? Então não é sobre religião, é sobre Deus, tá? Não é sobre placa de igreja, não é sobre frequentar cultos, não é sobre isso, é sobre Deus. Então eu coloquei Deus acima de tudo na minha vida. Deus é o universo, né? E todos os dias eu fazia técnicas, eu falava com Deus, eu jogava pro universo, e aquelas coisas começaram a aparecer na minha vida. O meu filho também, eu conheci a lei da atração antes de engravidar. Aí comecei a fazer as técnicas que eu queria engravidar, e 1 semana depois eu descobri que estava grávida do Pica, as técnicas que eu fiz com a bolha de desejo também, que da minha mentoria eu vou ensinar vocês a bolha de desejo. Coloquei 3 pedidos nessa bolha. A primeira, que eu queria engravidar, porque o Cauê tava me pedindo um irmãozinho, e eu senti que tava na hora já. O Cauê já tava com 6 anos, 5 anos, e aí o Cauê pedia o irmãozinho, ele falava que queria um menino, e eu falava, então vai vir o Pietro. Antes de eu engravidar, já falava isso, eu já traí até meu filho. E eu falava, ele vai ser loiro dos olhos azul, do jeito que o Pietro é hoje. Eu pedi um carro e eu pedi um apartamento próprio. Eu fiz 3 pedidos na bolha de desejo e realizou todos. E o apartamento só levou 1 ano e meio porque a gente tinha contrato com esse apartamento que a gente alugou. E aí eu tive gravidez de risco, a minha placenta descolou, porque o apartamento que a gente morava alugado era no 4º andar, tinha que ficar subindo e descendo escada, com isso minha placenta descolou. Enfim, amigas, papo para outro vídeo se vocês quiserem. Mas eu nunca deixei de acreditar em Deus, eu nunca deixei de orar, eu nunca deixei de me aproximar de Deus, mesmo não indo na igreja todo final de semana, tá? Deus é amor. Deus não é só religião, tá? Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria. Deus quer que você seja rico, Deus não quer te ver sofrer. Então, amiga, faça o que tiver que ser feito, mas antes de tudo, coloque Deus acima de tudo. E para o seu marido se tornar um homem provedor, faça jejum. Pede para Deus, começa a mentalizar teu marido feliz, pagando as contas, dando aquilo que você e sua família precisa, e saia da onde suga a tua energia. Se você mora hoje num lugar onde não faz bem para você, muda de cidade, muda de estado, muda de bairro, só saia. Você e teu marido só vão prosperar quando vocês viverem a vida de vocês assim, ó. Uma bolha rosa. Você, teu marido, e se tiver filho, os filhos. Se não tiver, Deus vai começar a providenciar. Então saia de perto de parentes que são sufocantes, saia de perto de gente que tem inveja, de gente que estão ali só pra, ficar de olho na tua vida. Você acha que a pessoa vai vir pra te ajudar, no final das contas a pessoa tá ali ouvindo tudo que você fala e falando tudo que você falou, um pouquinho mais distorcendo pro outro, sabe, amiga? Então eu e o Matheus, a gente saiu, trocamos de cidade, ficamos sem amizade, sem parente por perto, só eu, ele e Deus. E foi aonde a nossa vida começou a transformar. Eu tô falando pra vocês algo que eu vivi da minha experiência. Se você não concorda, se você acha que não é isso, ok, tudo bem, eu te respeito. Mas se pra mim deu certo, pra você também vai dar. Tá bom, amiga? Espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te tocado, que Deus tenha falado com você através da minha história, do meu testemunho. E o início
para você ter um marido provedor é: saia de lugares tóxicos, faça jejum de Esther. Se você quiser, eu posso gravar um vídeo ensinando vocês. Eu já tenho um vídeo lá no TikTok eu ensinando, né, o jejum de Esther, mas aqui no YouTube eu não tenho. Às vezes você tá vindo aí do Instagram e não me acompanha no TikTok, quer que eu faça esse vídeo, é só comentar aqui nos comentários. Jejum de Esther, que eu gravo esse vídeo pra você, tá bom, amiga? Já curte aqui pro YouTube entender que do meu conteúdo você tá gostando, e pra quando eu postar, você ser a primeira notificada aqui. Se inscreve no canal se não é inscrito. E se você gostou desse vídeo, se você sentiu no teu coração que Deus falou com você, compartilha esse vídeo com o teu marido. Às vezes, você falando, ele pode pensar que é besteira, mas quando ele ouve outra pessoa falando, é onde Deus vai tocando dentro do coração dele, e a vida de vocês pode ser muito melhor do que é hoje, tá? Basta vocês dois acreditar, confiar, e cada vez que passa ficar ainda mais unido. É Deus, é um triângulo, é Deus, você e ele, tá? É Deus por vocês dois, você por ele e ele por você, tá bom, amiga? Espero que tenha te ajudado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.